Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Tasam Avira Bhukchori Ismayamana Mukam Bhuja Pitam Baradhara Shragui Saksham Madhamam Mata. Usando roupas amarelas e decorado com uma guirlanda de flores, o Senhor Krishna, aparecendo entre as gopis com seu rosto de lótus sorridente, assemelhava-se diretamente ao encantador do coração de Cupido. Esta é uma citação do Srimad Bhagavatam 10.32.2. Swamadurye lokera mannakarya karshana dvipa shiradha lalita karena sevana. Com Radha e Lalita, servindo-o de seus dois lados, ele atrai os corações de todos com sua própria doçura. Nityanandadaya Muritam Ridekhaila Shri Radha Madana Mohane Prabhukarya Dila. A misericórdia do Senhor Nityananda mostrou-me Shri Madana Mohana e deu-me Shri Madana Mohana como meu Senhor e Mestre. Mo Adhame Dila Shri Govinda Darashana Kabhibarano Katha Nahe Akatya Kathana. Ele outorgou a visão do Senhor Govinda a alguém tão baixo quanto eu. Palavras não podem descrever isto, tampouco é algo que se possa revelar. Vrindavane Jogapithe Kalpataruvane Ratnamandapata Ratna Sinhasane Shri Govinda Vasya Chena Vrajendra Nandana Madhurya Prakashikarena Jagat Mohana. Num altar feito de joias no templo principal de Vrindavana, no meio de uma floresta de árvores dos desejos, o Senhor Govinda, filho do rei de Vraja, está sentado num trono de joias e manifesta toda a sua glória e doçura, encantando assim o mundo inteiro. Vama Parshve Shri Radhika Sakhigana Sange Rasadika Lila Prabhu Karika Tarange. De seu lado esquerdo está Srimati Radharani e suas amigas pessoais. Com elas, o Senhor Govinda goza da Rasa Lila e de muitos outros passatempos. Jamra Dhyana Nijaloke Kari Padmasana Ashtada Sakshara Mantri Kari Upasana. O Senhor Brahma, sentado em seu assento de lótus, em sua própria morada, sempre medita nele e adora-o com o mantra composto de 18 sílabas. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Em seu próprio planeta, o Senhor Brahma, juntamente com os habitantes desse planeta, adora a forma do Senhor Govinda com o mantra de 18 sílabas. Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Swaha. Aqueles que são iniciados por um mestre espiritual fidedigno e que cantam o mantra Gayatri 3 vezes ao dia, conhecem este Ashtada Shakshara.
mantra de 18 sílabas. Os habitantes de Brahmaloka e dos planetas abaixo de Brahmaloka adoram o Senhor Govinda meditando com este mantra. Não há diferença entre meditar e cantar, mas na era atual, a meditação não é possível neste planeta. Portanto, recomenda-se o cantar em voz alta de um mantra como o Mahamantra Hare Krishna, com o cantar suave do Ashtakshara, o mantra de 18 sílabas. O Senhor Brahma vive no sistema planetário mais elevado, conhecido como Brahmaloka ou Satyaloka. Em todo o planeta há uma deidade predominante, assim como a deidade predominante em Satyaloka é o Senhor Brahma. De modo semelhante, nos planetas celestiais, Indra é a deidade predominante e no Sol, o Deus do Sol, Vivaswan, é a deidade predominante. Recomenda-se que os habitantes e as deidades predominantes de todo o planeta adorem todos a Govinda, quer pela meditação, quer pelo cantar, ou seja, ou cantando o Gayatri Mantra, o mantra de 18 sílabas, suavemente, 3 vezes ao dia, ou cantando o Mahamantra Hare Krishna, 16 voltas de Japamala diariamente, como Srila Prabhupada instituiu na sua ISKCON. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai! Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 11, as 4 classes sociais, verso 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Strinam Chapati Devanam. Strinam Chapati Devanam. Tat Shru Shru Shanu Kulata. Tat Shru Shanu Kulata. Tat Bandhu Siyanu Vritischa. Tat Bandhu Shuanu Vritischa. Nityam Tad Vrata Dharanam. Nityam Tat Vrata Dharanam. Strinam Chapati Devanam. Strinam Chapati Devanam. Tatchushrusa Nukulata. Tatchushrusa Nukulata. Tad Bandhu Su Anuvritischa. Tad Bandhu Su Anuvritischa. Nityam Tat Vrata Dharanam. Nityam Tat Vrata Dharanam. Strinam Chapati Devanam. Tatchushrusa Nukulata. Tad Bandhu Su Anuvritischa. Nityam Tat Vrata Dharanam. Tradução, vamos repetir, por favor. Prestar serviço ao esposo. Prestar serviço ao esposo. Ser sempre favoravelmente propensa ao esposo. Ser sempre favoravelmente propenso ao esposo. Mostrar
mesma disposição aos parentes e amigos de seu esposo. Mostrar a mesma disposição aos parentes e amigos de seu esposo. E seguir os votos do esposo. E seguir os votos do esposo. Estes são os 4 princípios. Estes são os 4 princípios A serem seguidos. Pelas mulheres definidas como castas. Pelas mulheres definidas como castas. Repetindo, prestar serviço ao esposo, ser sempre favoravelmente propensa ao esposo, mostrar a mesma disposição aos parentes e amigos de seu esposo e seguir os votos do esposo. Estes são os 4 princípios a serem seguidos pelas mulheres definidas como castas. Como castas, viu? Não é tolas, não. Tem gente que pensa que mulher casta é mulher tola. Mulher casta é mulher casta. Mulher casta é mulher bonita, bela. Os Vedas explicam que, da mesma forma que a beleza do homem, a beleza do Brahmana é a humildade, a beleza da mulher é a castidade. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. Jai. Para que haja uma vida familiar pacífica, é muito importante que a mulher siga os votos feitos pelo esposo. Qualquer desacordo com os votos do esposo causará uma ruptura na vida familiar. A este respeito, Chanakya Pandita dá uma instrução muito valiosa. Dampatyo kalahu nasti tatrashi swayamagataha. Quando não há discórdia entre o esposo e a esposa, a deusa da fortuna automaticamente vem ao lar deles. A educação da mulher deve ser conduzida de acordo com as orientações traçadas neste verso. O princípio básico para a mulher casta é que ela sempre deve estar favoravelmente propensa a seu esposo. No Bhagavad Gita 1.40, afirma-se que Strishu Dushtasu Varsdeya Jayate Varnasankara. Se a mulher se degrada, surgirá a população Varnasankara. Na linguagem moderna, os Varnasankaras, na época de Prabhupada, são os hippies que não seguem nenhum preceito regulador. Outra explicação é que, quando a população é Varnasankara, ninguém consegue definir em que nível alguém está situado. O sistema científico Varnashram divide a sociedade em 4 Varnas e 4 Ashrams. Porém, na sociedade Varnasankara, não há essas distinções e ninguém consegue saber quem é quem. Em tal sociedade, não se consegue distinguir entre um Brahmana, um Kshatriya, um Vaishya e um Shudra. Para que haja paz e felicidade no mundo material, deve-se introduzir a instituição Varnashram. Devem-se definir as características das atividades da pessoa e ela deve ser educada de acordo com o nível em que estiver inserida. Então, o avanço espiritual ocorrerá naturalmente. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayam udhiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitham jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gope
Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Strinam Chapati Devanam Tatshru Shru Shanu Kakulata Tatabandhu Shuanu Vritischa Nityam Tadvratadharanam. Nityam Tadvratadharanam. Sempre, né? Regularmente, Tadvratadharanam. Aceitar os votos do esposo ou agir exatamente como o esposo age. Narada Muni é muito agudo, né? Muito preciso. Isso é primordial aqui para a gente entender. Não é que as escrituras rezam que as mulheres têm que ser submissas, castas. Mas não é a qualquer um, não. A qualquer um. No sétimo canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 11, Srila Prabhupada explicando a importância dessa vida familiar harmoniosa para que tudo se desenvolva naturalmente, Dharma, Artha, né? Kama e Moksha, as fumartas materiais, qualquer família materialmente educada, normal, de pessoas de caráter, homem de caráter, mulher de caráter, qualquer família normal, para que haja prosperidade material, avanço na educação material, tranquilidade, vida próspera. Essa família tem que viver tão bem que atraia Lakshmi, a deusa da fortuna. Falou em vida familiar, falou em manutenção. Manutenção exige economia, dinheiro. Tem que ter estabilidade, senão não vira nada. E é natural que a falta de dinheiro, a dureza, a vida miserável, principalmente para pessoas sem conhecimento espiritual, tornem essa escassez de fortuna, de dinheiro, de facilidade, degrada as pessoas. Degrada. As dificuldades materiais, a falta de dinheiro faz com que, quando as pessoas não são sábias, não foram educadas de verdade, faz com que elas façam todos os tipos de atrocidades, de maluquice, de loucuras, de falcatruas e malandragens para conseguir dinheiro. Não é assim? É assim, a pessoa perde o bom caráter dela, perde a sensatez, se degrada, se sujeita, se submete a qualquer coisa para conseguir dinheiro. Então a dureza, ela destrói as boas qualidades da pessoa. É natural. Então, para se ter uma vida normal, tem que ter o mínimo para se manter tranquilamente, o mínimo para se sobreviver, se manter os subprodutos, a família e ter paz, não é assim? Então, o Srila Prabhupada, explicando isso, ele fala que exatamente isso aqui que Chanakya Pandita explica, né? Dampatyo kalahu nasti tatrashi swayamagata. Se há harmonia no lar entre marido e mulher, na família, se há vida pacífica em Sattva-guna, no modo da bondade, a Deus da fortuna sempre vem visitar esse lar. Então logo não falta nada. Não falta nada. Sempre há opulência. Então Prabhupada está falando, o Narada Muni está explicando, e Prabhupada terminou o significado aqui, para poder haver avanço espiritual, que é o Sansiddhi Haritoshana, avanço espiritual, a satisfação de Deus.
espontaneamente feita como oferenda para o ser humano, satisfazer Deus, é quando o sistema de Varnashram está bem definido e funciona. É quando o administrador é honesto, porque houve a classe sacerdotal inteligente, os brahmanas. É quando os produtores produzem em paz, não são explorados pelo governo, pelos governantes. É quando a sociedade, a classe produtora tem tranquilidade e opulência suficiente para manter os subalternos, os trabalhadores, a classe trabalhadora, os Shudras. Então, a pirâmide é assim, é o Shudra, o Vaishya, o Kshatriya e o Brahmana. O trabalhador mantido pelo produtor, o produtor não explorado pelo governo, o governo orientado pelas pessoas sábias, pelos Brahmanas, por pessoas coerentes, sensatas, que estão sempre no modo da bondade. E isso materialmente falando, espiritualmente falando, para haver avanço, as crianças sendo educadas desde pequenininho na vida espiritual, entendendo que não é o corpo, entendendo que tem uma relação eterna como alma, com a alma suprema, que é Sansiddhi Haritoshana, que é quem tem que estar sempre sendo satisfeita, que é Deus, a pessoa suprema. Sem educação, celibato por Brahmachari. Né? Depois, o Grihasta, isso é conhecimento, vidya. Depois o casado, de acordo com a sua natureza, ele ou se casou ou não. Ele se manteve Brahmachari, que foi educado como um estudante celibatário, continua celibatário, ou se ele se casou, se ele manteve o seu desejo de constituir família, ele não se degradou, ele se tornou um chefe de família exemplar, um ashram sagrado, que é o ashram de Grihasta. Então é Brahmachari e Grihasta, não Grihamedi, não simplesmente um chefe de família para desfrutar só por acaso, pensando só na vida dele, não, uma pessoa piedosa, caridosa, santa, educada, que tem sua vida familiar. Esse é o chefe de família ideal, porque busca sempre o Sansiddhi Haritoshana, na satisfação da pessoa suprema. Consequentemente, é alguém que está buscando autorrealização, não está querendo só ter vida material, e ele é um exemplo para a esposa, é o marido. O corpo humano, do ser humano, ele foi feito para a autorrealização. O corpo humano da esposa, da mulher, foi feito com a bênção da procriação, de poder gerar novos corpos. O homem tem que se autorrealizar, tem que ser puro e avançado, tem que avançar. E a mulher submissa, casta, que ajuda o homem a ter tranquilidade para avançar nesse caminho, como um grihasta, um ashram sagrado, não só na vida familiar honesta, santificada, sagrada, ela será salva pelo esposo que avançou e conseguiu se autorrealizar e arrastou sua esposa com ele no caminho da autorrealização, porque conseguiu a perfeição. Então isso é perfeito. Isso é perfeito. Então aqui ele está regularmente, Nityam Vratadharanam, a esposa deve aceitar os mesmos votos que o marido aceita. A mesma vida religiosa que o marido trilha. O mesmo caminho da autorrealização que o marido está almejando. Então, nessa explicação de Srila Prabhupada, ele fala, ele cita um verso do Smriti Shastra. Prabhupada explica esse verso do Smriti Shastra. E a última linha desse verso fala, Patim, que é o Senhor, o esposo, Patim, Tua apatitam bhaji. Patim Tua apatitam bhaji. Que assim a esposa deve plenamente se dedicar ao seu esposo não caído. Ao seu esposo que é um devoto, que é um brahmana, que é um Vaishnava. Aí ela pode se dedicar tranquilamente. Tranquilamente. Então, antes de mais nada, o marido tem que ser um exemplo para a esposa.
O marido tem que ajudar a esposa no avanço espiritual, no treinamento para a vida espiritual. E depois a esposa deve ser uma alma completamente rendida ao esposo, que está ajudando ela a sair do enredamento material, da ignorância material. Então é assim. Não é aquela coisa só que tem que seguir o esposo, mas depende de que esposo. Qual é o nível do esposo? Não é? Esse é o primeiro ponto. Então, quer dizer, tem que seguir o esposo que é um verdadeiro devoto de Krishna. Como mãe Devakuni seguiu, sendo ela uma princesa, filha de Swayambhuva Manu, opulentíssima, serviu o seu esposo Kardama Muni, que era um yogi pobre, mas pleno de conhecimento, autorrealizado, e ele abriu para sua esposa as portas da liberação, também levou ela consigo para o mundo espiritual. É assim. Aí tudo bem, qual é o problema? Então esse é o certo, que Narada Muni está falando, é isso aqui. Então assim como o marido tem todas essas qualidades, como um Brahmana, como um Vaishnava, o marido é santosha, satisfeito, santushta. O marido é lolupa, não cobiçoso, porque é um renunciante, é um renunciado. Ele entende a importância do desapego para não sofrer, para ser feliz. Assim como o marido é avesha, habilidoso em servir Deus, daksha, habilidoso, a esposa deve trilhar esse caminho. Então esse verso fala santushta lolupa daksha. A esposa que é satisfeita, santushta, está sempre satisfeita, lolupa, não cobiçosa, daksha, habilidosa em cuidar do esposo, habilidosa nos deveres do lar, habilidosa, daksha, dharmagya, que é conhecedora também, como o esposo é, dos princípios de Dharma, dos princípios da religião. Limpeza, misericórdia, veracidade, austeridade, que conhece esses princípios, os princípios religiosos. Dharma Gyana, conhecimento. Tem conhecimento de Dharma. A esposa que conhece os princípios da religião, Dharma Gyana. Priya Satyavak. Vak quer dizer falar, né? Satyavak, que fala, conhece os princípios da religião, que fala como esposo, Brahmana, Vaishnava, que fala sempre de maneira dócil, né? Agradável. Isso é Priya. E é sempre veraz, Satyam, a verdade. Estava explicando ali para o Asha, Brahmacharya é o celibatário, o Grihasta é quem aprende a fazer a verdadeira caridade e vive uma vida piedosa, o casado, isso é sagrado, tudo isso é sagrado, isso é o sistema de Varnashram. E o retirante, quando a esposa já está mais velha e os filhos já cresceram, e os filhos já podem manter a esposa, o retirante, ele faz austeridade e penitência, de se afastar da família, de viver mais na renúncia, para se preparar para entrar para Satyam, para viver só para a verdade, como um sannyasi. Então ele passa da fase de Grihasta para a fase de Vanaprastha, retirante, e depois completamente renunciado, só para esperar, realmente no bom sentido, a morte chegar, mas vivendo só para a verdade, Satyam. Isso é o sannyasi, é o completamente renunciante, Vidya, Dana, Tapa, Satyam, Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha e Sannyasi. Então, a esposa que está seguindo um marido que é uma pessoa santa, um marido que vale a pena ela se dedicar a ele, porque ele está salvando ela do mundo espiritual, do mundo material e levando para o mundo espiritual, a esposa é assim, santushta,
não metralha o ouvido do marido desejando coisas, pedindo coisas, deixando ele louco, não dá tranquilidade para ele, porque ela é satisfeita com o que tem, santusta. Ela não é cobiçosa, então vive em paz. Lolupá. Ela é habilidosa nas atividades do lar, daksha, como esposa. Por quê? Porque dharma guia, porque ela conhece os princípios da religião. A importância de ser religiosa, moralista e adepta da ideia de que existe uma pessoa suprema e eu devo servi-la, a Doksaja, o Senhor transcendental, a Doksaja. Então isso é Dharma Gya, conhecedora dos princípios de Dharma, da religião, e vive como uma pessoa religiosa, observando limpeza, misericórdia, veracidade e austeridade, que são os princípios da religião. E é sempre agradável na maneira de falar, priya, e é sempre veraz, fala sempre a verdade. Se fala sempre a verdade, não há traição, né? Não há trairagem. Priya Satyavak, ela fala sempre de maneira agradável de se ouvir. É um néctar para o ouvido do esposo, não uma metralhadora. E sempre veraz. A Pramata, ela não se confunde. Ela não se confunde. Para ela tudo é muito claro. Quando ela é assim, ela não cai em ilusão. A Pramata, ela não entra em Pramata, ela é a Pramata. Ela é sempre lúcida. Não cai em ilusão. A Pramata é sempre chute, limpa, aciada, limpa, chute. Snigdha é sempre afetuosa com o esposo. Engraçado que eu estou falando isso aqui, estou me lembrando de faz muitos anos já, muitos anos mesmo. Eu lembro que eu estava explicando esse verso, da mesma maneira que estou falando agora aqui, estava explicando esse verso. Naquela época a gente tinha muitos brahmacharis no templo, estudantes celibatários. Muitos. E tinha um muito bom, um devoto muito bom, não vou falar o nome aqui porque é chato, mas pode ter gente que vai ver, vai ouvir, conhece. Mas eu me lembro que quando eu terminei a aula, eu falei, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Esse devoto, que era um brahmachari, falou assim, poxa, Prabhu, quase o senhor me faz ficar em maia, porque, poxa, se aparecesse uma devota assim, até eu ia querer casar, eu ia mesmo querer casar. Mas é difícil ter devota assim, sincera assim, casta assim, é difícil. Mas me lembrei disso aí agora. Aí, uma esposa que, assim, repetindo, nunca é demais, que é satisfeita, não cobiçosa, habilidosa, conhecedora dos princípios da religião, que fala de maneira sempre agradável, que é sempre veraz, não mente, que nunca se confunde, não cai em ilusão, que é sempre limpa, aciada e afetuosa, ela deve, sim, se entregar plenamente, servir plenamente a Pramatashu Tisnigda Apatitam Bhaji, servir seu esposo, que é o exemplo para ela. Ela só é assim porque o esposo é assim e ela segue ele. Patitam Bhaji, se entregar completamente a esse devoto, que é o seu esposo, tentando ajudá-lo, satisfazê-lo sobre todos os aspectos para que ele possa ter paz para avançar espiritualmente e assim arrastá-la também junto com ele para o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Então, quando isso acontece, é uma vida de sacrifício. Se isso é estabelecido no mundo, como Srila Prabhupada falou aqui, o sistema científico de Varnashram, que divide a sociedade em 4 Varnas e 4 Ashrams, que eu já expliquei, ele é imperativo. Se ele não existir na sociedade humana, não é possível haver prole desejada, não é possível haver paz, avanço, porque a vida do ser humano não está sendo uma vida de sacrifício, está sendo uma vida completamente degradada e só de
busca de gozo sensorial, gozo dos sentidos, mais nada. Então isso não é divino, isso não é santificado, isso não é vida de grihasta, isso é vida de grihamedi. E vida de grihamedi, o Prahlada Maharaj explicou. Grihamedi, a vida de casado só para o gozo do sentido, só para o sexo, é como um poço escuro, camuflado, que o ser humano cai, a alma como o ser humano cai, e quanto mais ele se movimenta ali, mais preso ele fica, é como uma areia movediça, quanto mais ele se mexe, mais ele afunda. Grihamedi, Shukam Hitucham, Griham anda culpa, é como um poço camuflado, um poço escuro, que alguém entra e não consegue mais sair. Por quê? Porque isso não é vida familiar honesta, isso não é o ideal, isso não é o certo para a sociedade humana. Então, por isso, Prabhupada fala, para que haja paz e felicidade no mundo, deve-se introduzir o sistema, deve-se introduzir a instituição Varnashra. Varnashra. O mundo só pode dar certo, a sociedade humana só pode ser próspera, materialmente falando, e avançar espiritualmente, se existir o sistema de Varnashra estabelecido no mundo, senão é impossível. Então, deve-se definir as características das atividades da pessoa e ela deve ser educada de acordo com o nível em que estiver inserida. Ninguém deve lutar contra a sua natureza e deve seguir seu caminho de acordo com o seu dharma natural, por nascimento agora, de acordo com o seu karma. E então, o avanço espiritual ocorrerá naturalmente. Aí, se isso acontecer, vai ter avanço espiritual natural, sem forçação de barra, sem loucura, sem exageros, sem fanatismo, sem ignorância, avanço natural, com muita paz, com muita tranquilidade, uma vida harmoniosa. Esse é o objetivo e é isso que Narada Muni está falando aqui. É isso. Mas o povo, assim chamado moderno, educado, hoje em dia, acha que não, a mulher tem que assumir a posição do homem. Aí essa bagunça que Prabhupada falou aqui, por causa dessa degradação de estar nascendo só a prole indesejável, indesejada, não planejada nesse mundo, a sociedade humana está se degradando. E ninguém sabe mais o que é o quê. Quem é quem? Ele fala aqui, ninguém sabe quem é quem. Ninguém consegue entender onde está situado. O sistema científico Varnashram divide a sociedade em 4 Varnas e 4 Ashrams. Porém, na sociedade Varna Sankara, que é o caso nosso, sociedade só de prole indesejada, só de filhos que não foram planejados, só de filhos que, como falei ontem, são resultados ou de sexo promíscuo, ou de loucura, ou porque a pílula falhou, ou porque a camisinha furou, é só prole indesejada. Só prole indesejada. Então, quando a sociedade é assim, a população é de Varna Sankara. Fruto de gosto sentido só, não de planejamento. Não há estas distinções e ninguém consegue saber quem é quem, quando a sociedade é só subproduto de sexo ilícito, degradado e promíscuo, de Varna Sankara. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não é bem claro? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai.